Vocês conseguem visualizar o compartilhamento de tela? Conseguem? Sim, professora. Sim. Ótimo, então vamos começar. Tá? Nossa aula de hoje é sobre apoios e nichos. Então, na semana anterior, nós conversamos sobre o delineamento. Tá? Então, no delineamento, a gente fez o planejamento da nossa prótese facial removível, observamos onde nós vamos precisar achar retenção, achar interferências, saber se nós vamos precisar ou não realizar o desgaste chamado plano guia. Então, depois do delineamento feito no nosso modelo de estudo, que é o nosso modelo inicial do nosso paciente de prótese facial removível, nós vamos seguir para a fase de preparo de boca, que seria a fase em que nós vamos fazer os desgastes necessários nos dentes do nosso paciente para que ele receba essa prótese facial removível. E o desgaste que nós vamos fazer são de dois tipos. O plano guia, que nós verificamos na aula anterior, e o desgaste dos nichos, que são a região que nós vamos desgastar para alojar os futuros apoios da nossa prótese facial removível. Então, nós vamos fazer pequenos desgastes em esmalte, como mostra aqui na imagem. Para quê? Para que o apoio da nossa prótese facial removível fique alojado dentro desse preparo. Então, nos dentes posteriores, nós vamos fazer o preparo dos nichos na oclusal, né? E durante o nosso planejamento do delineamento, a gente já vai determinar se esse preparo oclusal vai ficar localizado na mesial ou na distal do elemento dental. E nos dentes anteriores, ou seja, incisivos e caninos, esse preparo vai ser realizado na região palatina, na região de cíngulo. Tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre a função desses apoios e sobre como deve ser o preparo dos nichos para receber esses futuros apoios da nossa prótese parcial removível. Então, hoje a proposta é que a gente faça esse estudo para no dia da nossa aula prática, que vai ser após a nossa prova, a gente vai fazer esses desgastes no manequim. Aqui no laboratório, o que representa o nosso paciente? Né? O manequim de dentista, o manequim que a gente moldou. Então, esse preparo dos nichos vai ser realizado juntamente com o preparo do plano guia nos manequins. Né? Então, a gente fez o nosso primeiro modelo, que é o modelo de estudo. Em cima desse modelo, nós fizemos o planejamento prévio já. Vocês já pegaram e fizeram num papel quais são os retentores diretos, indiretos, que grampos vocês vão utilizar, o conector maior, conectores menores, o eixo de rotação da prótese. Então, vocês já fizeram esse planejamento inicial. Semana que vem, nós vamos ter a nossa prova. Tá? Nossa prova vai valer 9 e a nossa prática vai valer 1 ponto. Na outra semana, nós vamos fazer a prática de delineamento e na outra semana a prática desse preparo de boca. Então, finalizado o delineamento, nós vamos voltar para o nosso paciente, né, que é o nosso manequim, para fazer o preparo de boca nele. Tá? Então, a proposta da nossa aula de hoje é que a gente tenha embasamento para essa nossa próxima aula prática de preparo de boca dos nichos. Então, o que seria o apoio? O apoio é o elemento da nossa prótese facial removível que é responsável pela fixação e suporte dessa prótese. E ele fica alojado em uma cavidade chamada de nicho. Então, aqui nessa prótese, por exemplo, a gente tem um paciente do tipo classe 2, né, em que nós vamos planejar a prótese facial removível dele. Quando nós fazemos esse planejamento, nós vamos primeiro verificar quem são os retentores diretos dessa prótese. Então, nós temos aqui os dentes que estão ao lado do espaço protético como retenção direta. Então, a retentor direto será o dente 23 e aqui do outro lado o dente 17. E então, foi planejado para esse paciente um grampo do tipo ação de ponta em T, aqui no nosso extremo livre, e do outro lado
um grampo circunferencial do tipo gêmeo, tá? Então, esses grampos, a gente sabe que os grampos eles são compostos sempre por 3 elementos. Então, o meu grampo ele sempre vai ter um braço de retenção, um braço de oposição e um apoio. Então, aqui no meu canino, o meu apoio vai ficar localizado na região do símbolo. E aqui no outro lado, no meu grampo do tipo gêmeo, a gente sabe que o grampo do tipo gêmeo é a união de 2 grampos simples. Então, eu vou ter 2 braços de retenção, 2 braços de oposição e 2 apoios. Então, aqui eu vou ter um apoio interdental. Eu vou ter um apoio localizado na mesial do dente 17 e na distal do dente 16, certo? Então, esses seriam os apoios dos meus retentores diretos. Quando eu traço a linha de fulcro vai passar em cima da onde? Dos meus 2 retentores diretos. Então, ela vai passar aqui em cima do 16 e 17 em cima do 23. E quando eu traço uma linha perpendicular a ela, essa linha me indica que eu preciso de uma retenção indireta aqui na região dos premolares, porque a minha prótese vai tender a girar, vai tender a rotacionar nessa direção. Então, eu vou colocar mais 2 apoios aqui interdentais entre os 2 premolares, saindo deles 2 braços de oposição, que vão funcionar como retenção indireta da minha prótese. Então, esses apoios todos juntos vão fornecer a fixação e o suporte da nossa prótese, vão auxiliar na fixação e no suporte, porque essa fixação e esse suporte não vão ser dados apenas por esses apoios, certo? Então, eles vão auxiliar também na fixação e no suporte da nossa prótese parcial removível. Vamos imaginar que a gente não tenha feito um preparo, né, um nicho para receber esse apoio. Então, nós temos aqui a mordida do nosso paciente, né, a oclusão do nosso paciente. Um dente inferior, que vai receber um grampo de prótese parcial removível, e o dente superior, que é o antagonista que morde com esse elemento que vai receber o grampo. Então, aqui, nessa imagem central, vamos imaginar que a gente não fez nenhum tipo de preparo. Nós simplesmente instalamos a prótese parcial removível desse paciente com apoio na face oclusal, sem fazer um preparo para alojar esse apoio. Quando o meu paciente morder, ele vai ter o apoio interposto aqui na oclusal do dente. Então, ele vai sentir como se estivesse alto, como se tivesse uma estrutura ali, que é o apoio, impedindo ele de morder adequadamente, impedindo ele de fechar essa mordida até o final. Então, esse apoio passa a ser uma interferência. É como se ele tivesse uma restauração alta naquela região. O paciente costuma falar assim, doutor, parece que tem uma pedrinha aqui, que eu estou mordendo, tem alguma coisa alta que eu não consigo fechar. Isso aconteceu por quê? Porque eu não fiz um preparo para alojar o meu apoio, para que o apoio ficasse no nível da oclusal do meu elemento dental, e não alto, certo? Então, aqui na última imagem, vamos imaginar que a gente fez esse preparo chamado nicho. Nós fizemos um pequeno preparo em esmalte e que o apoio se alojou dentro desse nosso preparo. Então, o apoio agora passa a ficar no nível da oclusal desse dente. Então, eu passo a não ter mais interferência. O meu paciente morde e a oclusão dele encaixa normalmente sem sentir nada alto, sem ter nenhum tipo de interferência. Então, é por isso que a gente precisa fazer um preparo, né, chamado de nicho, para alojar esses apoios. E esses apoios, eles vão ter diversas funções na nossa prótese parcial removível. Ele vai ter a função de fixação, suporte, estabilidade, restabelecimento do plano oclusal, fechamento de pequenos diastemas, e a gente vai conversar agora um pouquinho sobre cada uma dessas funções dos nossos apoios. Então, a primeira função seria a função de fixação. Ela determina o assentamento final da nossa prótese, ela limita esse movimento. Vamos imaginar que o nosso paciente ele vai fazer todas as funções normais dele com essa prótese parcial removível. Ele vai mastigar e vai mastigar alimentos rígidos
que vão exercer pressão sobre essa prótese. Então, imaginem aqui que a gente tem um espaço protético, aqui onde eu estou tocando com a seta, e que eu vou ter apoio nos dois elementos vizinhos, né? Nos dois dentes que representam o que aqui? A minha retenção direta, os dois dentes que estão ao lado do meu espaço protético. E quando o paciente morder, que ele fizer esforço nesse sentido de intruir a prótese, o meu apoio vai ter um apoio mesial, um apoio distal, que vai bater na superfície oclusal desses elementos dentais que estão do lado e vai impedir que essa prótese intrua na mucosa. Então, o apoio ele também tem essa função de fixação, de limitar o movimento ocluso cervical, evitando a intrusão dessa prótese na mucosa. E quando ele faz esse movimento, nessa carga mastigatória, que o apoio faz pressão sobre o elemento dental que está ao lado desse espaço protético, ele transmite essa carga mastigatória para o longo eixo do dente. Então, ele impede que essa prótese intrua aqui na mucosa, ao mesmo tempo que ele está distribuindo essa carga mastigatória, transmitindo essa carga mastigatória para o longo eixo desse elemento dental. Então, essa transmissão de carga, ela tem a função de suporte, tá? Então, o que acontece? A nossa prótese parcial removível, ela é sustentada por duas estruturas diferentes, né? A gente tem suporte tanto em mucosa, na área desdentada, né, no nosso espaço protético, e a gente tem suporte também nos elementos dentais, nos elementos que recebem grampos, apoios. Então, o nosso apoio, ele vai tanto impedir essa intrusão, quanto transmitir essa carga mastigatória, esse suporte para o longo eixo do elemento dental. Além dessas funções de suporte e fixação, o apoio vai ajudar também na estabilidade da nossa prótese parcial removível. E nós podemos ter apoios principais ou diretos, que têm essa função de fixação, e os apoios secundários ou indiretos, que são apoios que vão neutralizar as forças de rotação, ou seja, vão impedir a rotação da nossa prótese parcial removível. E como a gente vai identificar que apoios são esses? Aqui, mais uma vez, um exemplo de um paciente classe 2, ou seja, desdentado posterior unilateral, modificação 1, porque ele tem mais um espaço protético. Então, a gente tem aqui dois espaços protéticos, certo? O primeiro espaço protético aqui, o espaço protético A, que seria o nosso extremo livre, ele tem dois retentores diretos. O canino, que está aqui ao lado do espaço, e do outro lado, o molar. Certo? Então, esses dois dentes vão receber apoios. Esses apoios vão ser os apoios principais ou diretos, que vão fornecer a fixação dessa prótese, certo? E os apoios indiretos são os apoios localizados no nosso retentor indireto, que vão impedir a rotação dessa prótese. Então, para saber onde ele vai ficar localizado, eu tracei aqui a linha de fulcro e tracei uma linha perpendicular a ela, que indica que nessa região aqui eu preciso de retenção indireta. Se nessa região eu tenho retenção indireta e vou colocar apoios para funcionarem como retenção indireta, sendo stop para essa minha prótese não rotacionar, esses apoios que neutralizam as forças de rotação vão ser os apoios secundários ou indiretos. Certo? E aqui nesse outro espaço protético, no espaço protético intercalar, quem são meus apoios principais ou diretos? Os apoios dos dentes que estão ao lado do espaço protético. Então, vai ser o apoio do molar e o apoio do premolar. E juntos esses apoios principais e secundários, eles vão dar a estabilização da minha prótese, para que essa minha prótese não tenha báscula, não tenha movimentação horizontal. Então, eu vou ter apoios diretos ou principais, localizados nos meus retentores diretos, e apoios secundários ou indiretos, que vão estar localizados na retenção indireta, a fim de neutralizar as forças de rotação. E esses apoios todos juntos vão dar a estabilidade horizontal da minha prótese parcial removível, certo? Aqui mais um exemplo. Meu espaço protético, classe 2. Quem são meus apoios diretos? Vai ser o apoio aqui do símbolo do canino
e o apoio localizado aqui nos dois dentes molares, onde eu vou ter um grampo do tipo G. E o meu apoio secundário indireto, tracei a linha de fulcro, a minha retenção indireta aqui nessa região. Então, aqui, esses dois apoios vão ser os apoios secundários ou indiretos. Outra função do meu apoio é restabelecer o plano oclusal. A gente sabe que o paciente desdentado parcial, quando ele perde esses elementos, os dentes remanescentes tendem a começar a movimentar. Seja deitando em direção a esse espaço protético que está vizinho a ele, ou se o espaço protético for na região antagonista, esse dente vai tender a instruir em busca do contato do dente antagonista que foi perdido. Então, a gente sabe que esses elementos dentais remanescentes, eles começam a sofrer mudanças no seu posicionamento, sejam giroversões, mesializações, e que algumas vezes levam esse dente a ficar em infraoclusão, né? Então, o plano oclusal do elemento dental não está acompanhando o dos elementos vizinhos. Ou então, numa situação extrema, todos esses dentes não estão acompanhando o plano oclusal que deveria, o plano oclusal adequado, e o nosso paciente teve perda de dimensão vertical de oclusão. Então, nós temos apoios grandes, que a gente chama de macroapoios ou apoios gigantes, que podem ajudar a restabelecer o plano oclusal. E de que forma ele vai fazer isso? Vai ser um apoio, como vocês podem ver aqui na imagem, um apoio grande, que vai ficar localizado em toda a superfície oclusal ou em parte dela, para que a gente consiga devolver a altura desse dente e, consequentemente, a altura da oclusão do nosso paciente, a altura da mordida dele, a dimensão vertical de oclusão. Então, aqui a gente vê dois exemplos. Esse primeiro paciente, ele tinha todos os dentes superiores e, de um lado aqui, ele tinha um extremo livre. A gente consegue ver que esses dois dentes aqui de trás são os dentes da prótese. E os outros dentes são dentes naturais. Mas ele perdeu a dimensão vertical de oclusão, ele perdeu a altura da mordida. Então, como é que eu vou restabelecer esse plano oclusal do meu paciente? Os dentes da prótese vão ficar mais altos para restabelecer esse plano oclusal. E os dentes que não tocam aqui atrás, os molares deles que passaram a não tocar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um macroapoio. O apoio vai pegar toda a superfície oclusal aqui do premolar e do outro lado toda a superfície oclusal do meu molar e do meu premolar. Para quê? Para que esse paciente tenha devolvido a altura da mordida dele. Tá? A mesma coisa aqui embaixo. Ó, o paciente está com gig, para a gente fazer a desprogramação, levar ele para a relação cêntrica e calcular direitinho a altura dessa mordida. Aqui atrás o registro em cera, de onde vai ficar localizado os futuros dentes da prótese. E em cima do elemento dental, um macroapoio, em que o paciente vai morder em cima desse macroapoio, né, deixando essa altura da mordida maior, devolvendo a dimensão vertical de oclusão desse paciente. Tá? E aqui um último exemplo. O paciente perdeu os dois premolares e esse molar mesializou em direção ao espaço protético. O paciente não chegou a perder a dimensão vertical de oclusão, mas o que acontece? A distal desse elemento dental toca no dente antagonista e a mesial desse molar não toca, porque o dente mesializou, tá? Então, a gente vai restabelecer o plano oclusal desse elemento dental, devolvendo a anatomia da oclusal dele com o macroapoio. Então, o macroapoio vem e fica alojado só até a metade do elemento dental, só até aqui o centro da coroa. Para quê? Para que esse dente possa tocar aqui no dente antagonista nessa região. Então, o macroapoio, que é um apoio grande, né, vai restabelecer a altura da coroa desse molar, certo? Então, os apoios, eles podem ser uns apoios modificados, que são esses apoios grandes,
para ajudar a restabelecer o plano oclusal de um elemento dental ou restabelecer a altura da mordida como um todo, né? Restabelecer a dimensão vertical de oclusão daquele paciente. Os apoios grandes, eles podem ser utilizados também para fechar pequenos diastemas. Vamos imaginar aqui nessa imagem. Nós temos um espaço, um diastema, entre o premolar e o molar. A gente tem um espaço, mas é um espaço pequeno para que a gente coloque um dente. Mas também não é um espaço tão pequeno para que a gente deixe ele ali sem ser fechado. Por quê? Vai ser uma região de acúmulo de alimento, de acúmulo de resíduos, bactérias, que vai favorecer o aparecimento de cárie, o favorecimento da inflamação gengival, consequentemente uma doença periodontal, tá? Então a gente precisa sim fechar esse espaço, mas a gente não tem um tamanho suficiente, espaço suficiente para colocar uma cela e um elemento dental nessa região. Então, de que maneira nós podemos fechar esse pequeno espaço? Colocando um apoio nessa região. Então, o apoio vai ser um apoio interdental, vai ficar localizado tanto no molar quanto no premolar, e esse apoio ele vai preencher aqui essa região do diastema. Então, quando nós temos espaços reduzidos que não é possível instalar um elemento dental, nós podemos colocar um macro apoio para fechar aquele pequeno diastema, reduzindo a infecção alimentar daquela região. Então, aqui no paciente, é como se eu tivesse um apoio maior que vai me auxiliar a fechar aquele pequeno diastema. Tudo bem, gente, com as funções do nosso apoio? Alguma dúvida até aqui? Tá, então, esses apoios, eles podem ser classificados de diferentes maneiras. Os nichos, na verdade, os nichos, que são os preparos que vão alojar esses apoios, eles podem ser classificados de acordo com a localização. Nos molares e premolares, ou seja, em dentes posteriores, eles podem ser localizados na oclusal, sendo que ele vai ser localizado ou na mesial ou na distal. E no grampo do tipo gêmeo, nós vamos ter um apoio do tipo interdental, ou seja, um apoio que vai ficar entre dois dentes, um apoio que vai ficar unido. Então, eu tenho um apoio na distal do meu premolar e um apoio na mesial do meu molar. Então, eu vou ter um apoio, dois apoios unidos de maneira interdental, que é o apoio utilizado no grampo gêmeo. Nos dentes anteriores, incisivos e caninos, eu posso ter duas localizações diferentes. Eu posso ter ele localizado na lingual, aqui na região do símbolo, que é o mais utilizado, e ele pode estar localizado na região incisal, na borda incisal de caninos e incisivos. Então, é feito um preparo aqui na incisal e o apoio fica localizado nessa região. Esse apoio incisal eu coloquei aqui mais para vocês conhecerem, mais a título de conhecimento. Por quê? É um apoio em que a gente precisa fazer um desgaste um pouquinho maior, um desgaste na borda do elemento dental, e que não fica estético, porque imagina um metal localizado aqui na borda dos centrais, né, laterais e caninos. Então, assim, os pacientes mesmo têm um pouquinho de resistência em relação a esse tipo de apoio, né? Eles não querem, porque faz um desgaste na borda do dente, e o apoio fica em uma localização que não é uma localização estética. Então, nos dentes anteriores, a gente sempre vai preferir o apoio localizado na região do símbolo, que além de ele ficar escondido, né, ficar em uma região mais estética, é um desgaste bem pequeno. Então, na região de dentes anteriores, nós vamos preferir sempre localizar esse apoio na região do símbolo, na região lingual ou palatina, né, dependendo se é um dente superior ou inferior. Então, quanto à localização, esses nichos eles podem ser oclusais e interdentais em dentes posteriores e incisais e linguais em dentes anteriores.
Quanto à natureza de superfície, esses nichos, em que região eles vão ser preparados? Eles podem ser preparados em cima de esmalte, mas a gente sabe que trabalhando num paciente em clínica integrada, né, porque aqui no nosso laboratório a gente vai trabalhar no manequim, então o manequim está com dente rígido. Teoricamente, nosso preparo seria em esmalte. Mas no dia a dia clínico, né, quando vocês encarem o semestre que vem na clínica integrada, vocês vão ver que nem sempre esse dente remanescente ele está rígido. Ele pode ter algum tipo de restauração. Então, esses nichos eles podem ser preparados também em cima de resina composta, amálgama ou até mesmo na prótese fixa, tá? O paciente pode ter uma coroa naquele elemento que vai servir de pilar para a nossa prótese parcial removível. E a nossa coroa vai ter também preparos de nichos. Mas a gente nunca vai fazer, o meu paciente já tem uma coroa. Eu vou pegar uma broca e fazer o preparo de nicho ali em cima da porcelana, da coroa dele? Não, não é isso. Tá? A gente não pode preparar uma porcelana pronta, porque a porcelana é friável, ela vai perder o brilho, ela vai tender a trincar. Então, a gente já manda confeccionar essa prótese fixa, essa coroa de porcelana, com esse nicho preparado. A gente chama de coroa fresada. O laboratório já manda essa coroa pronta para cimentar com o nicho. E a nossa prótese parcial removível vai encaixar em cima daquele nicho que já vem pronto do laboratório. Então, aqui a gente vê 3 exemplos. Nesse primeiro exemplo aqui, eu preparo do nicho em esmalte, uma coroa rígida. Aqui embaixo, o paciente tem restaurações em amálgama, então o nicho foi preparado em cima do material restaurador, em cima do amálgama. E aqui nesses outros 2 exemplos, nós temos coroas fixas. A gente tem aqui o modelo de gesso, a coroa fixa, e a coroa já veio do laboratório com o nicho preparado e com a região do braço de oposição também pronta para a minha prótese parcial removível encaixar. Então, ela já vem do laboratório pronta com esse nicho para a gente só fazer o encaixe da prótese parcial removível. Então, esses nichos eles podem ser classificados também quanto à forma. A forma deles é considerada simples quando é preparado diretamente em boca, ou seja, em cima de esmalte, resina ou amálgama. E é chamado de geométrico quando ele é preparado sobre os elementos da prótese fixa. Então, é feito o encaixe de precisão, quando esse encaixe é pré-fabricado, ou encaixe de semi-precisão, quando o laboratório confecciona esse encaixe. Então, o que isso quer dizer? Vamos ver esse exemplo aqui. Nós temos aqui coroas totais, todos esses elementos aqui são coroas totais. Desse lado aqui, a gente tem um ganchinho. O laboratório compra esse ganchinho pronto e deixa ele acoplado na coroa total do paciente. Então, a gente tem aqui um encaixe de precisão pré-fabricado. O laboratório compra esse encaixe e já faz a coroa total do paciente com esse encaixe fixado aqui na lateral. É o encaixe macho e fêmea. Então, aqui eu tenho um encaixe em roda e vai vir um botão da minha prótese parcial removível que vai encaixar, que vai entrar aqui, certo? Então, eu tenho um encaixe pré-fabricado. Aqui do outro lado, eu tenho um encaixe de semi-precisão, que o próprio laboratório fez. Então, eu tenho aqui a minha coroa total, desses 3 elementos, e o laboratório fez aqui já na palatina e na oclusal dessa coroa, os preparos para que encaixe a nossa prótese parcial removível. Então, eu tenho aqui a região para encaixar o nicho da minha PPR e aqui atrás a região para encaixar o braço de oposição do meu grampo. No elemento vizinho, a mesma coisa. Aqui eu tenho a região do nicho para encaixar o apoio e aqui para o encaixe do meu braço de oposição. Então, uma vista aqui na segunda imagem da prótese parcial removível encaixada posicionada, né, nesses encaixes de precisão e semi-precisão. Então, aqui o encaixe macho-fêmea entrou certinho na minha roda. E do outro lado, os preparos de apoios, para os apoios, né, que são os nichos,
e o preparo para o braço de oposição com a minha prótese encaixada também. Então, esses nichos, eles podem ser classificados em simples ou geométrico. Os simples são preparados diretamente na boca, seja em cima de esmalte, resina ou amálgama, e os geométricos, eles são preparados sobre os elementos da prótese fixa, tá? Podendo ser desses dois tipos, pré-fabricados ou fabricados pelo próprio laboratório, ou seja, de precisão ou semi-precisão. E aí nós vamos realizar no nosso paciente esse pequeno preparo, né, que são chamados de nichos, para que o nosso futuro apoio possa ficar alojado nele. Então é importante que a gente faça o preparo para a nossa prótese parcial removível poder ter um encaixe adequado, sem nenhum tipo de interferência, e para que esse apoio possa realizar de forma adequada a sua função, para que ele possa ter função de suporte, de estabilidade, restabelecimento do plano oclusal, certo? Todas aquelas funções que a gente viu. E às vezes a gente fica pensando, mas vou fazer um desgaste no dente do meu paciente, é um desgaste mínimo, esse desgaste ele não vai fragilizar a estrutura daquele elemento dental, muito pelo contrário, ele vai auxiliar que a distribuição de carga aconteça de maneira adequada e que a nossa prótese, para que a nossa prótese tenha uma biomecânica adequada. Então, tudo isso, muito pelo contrário, vai favorecer a saúde periodontal do nosso elemento dental, a saúde para que o nosso paciente não tenha cárie, para que ele tenha uma região de autolimpeza, para que não tenha acúmulo de resíduos, né, de alimentos, bactérias. Então, muito pelo contrário. O preparo dos nichos, ele vem sim para somar na nossa prótese parcial removível. E de que forma você se prepara? Quais são as características desse preparo? Né? Então, o preparo oclusal, o preparo dos dentes posteriores. Depois a gente vai ver o dos dentes anteriores. Então, ele vai ser restrito ao esmalte. É um preparo bem raso, certo? Então, é um preparo que ele não chega em dentina. Lembrem que a gente vai preparar, mas a gente não vai restaurar. Então, a gente não pode deixar esse dente com dentina exposta para que esse paciente não desenvolva sensibilidade. Então, é um preparo restrito ao esmalte. O formato dele é um V arredondado. Tá? Então, ele tem essa parede e essa parede aqui expulsivas, né? Como é um V, para que a nossa prótese tenha eixo de inserção, para que ela consiga entrar, né, adequadamente nesse espaço preparado. Ele é um V arredondado. E ele vai ter essas paredes todas expulsivas, as paredes circundantes, as paredes axiais vão ser expulsivas. Diferente lá do nosso preparo na dentística. Por quê? Na dentística eu quero uma cavidade autorretentiva, assim. Aqui não, eu quero uma cavidade expulsiva, para quê? Para que meu apoio consiga entrar. Se a minha cavidade é retentiva, o meu apoio entra, mas ele é rígido. Então, essa parte aqui de baixo não vai tocar. Então, eu preciso de uma cavidade expulsiva para que ele consiga entrar. E quem dá a minha expulsividade na minha parede axial, ou seja, na minha parede circundante, é a própria broca que eu vou utilizar. A broca troncocônica 701. Tá? Então, eu não preciso me preocupar com essa expulsividade, porque é uma expulsividade bem leve, que a própria conformação da broca já me dá. Tá? Então, assim, muitas vezes a olho nu, a gente não consegue visualizar tão bem que essa parede está expulsiva, mas a própria broca já dá essa conformação. A profundidade do nosso preparo, o nosso preparo ele é raso, ele tem 1,5 milímetros de profundidade, que é apenas para alojar esse apoio em região de esmalte mesmo. E após finalizado o nosso preparo, ele tem que estar todo arredondado e polido, certo? O nosso preparo não pode ter nenhum ângulo vivo, ele tem que estar bem arredondado. E finalizado esse polimento do preparo, nós podemos fazer a aplicação tópica de flúor para evitar qualquer tipo de sensibilidade do nosso paciente, já que esse preparo ele não vai ser restaurado, esse preparo ele vai permanecer para o encaixe da nossa prótese. Então, esse daqui que a gente acabou de ver é o formato do nosso preparo. E a extensão desse preparo? A gente vai dividir
o nosso premolar em terços. Tá? Então, eu vou dividir ele em 3/3, tanto no sentido mesio-distal, quanto no sentido vestíbulo-lingual. E eu vou preparar, nesse meu elemento dental, nesse premolar, apenas 1/3 dessas distâncias. Tá? Então, 1/3, tanto no sentido vestíbulo-lingual, quanto no sentido mesio-distal. E esse terço aqui central, né, seja ele da mesial ou da distal, vai depender do meu planejamento, é o terço que eu vou preparar. Então, após o preparo do meu elemento dental, ele fica dessa maneira aqui. Em verde eu vejo a minha parede pulpar e em vermelho eu estou vendo a parede circundante do meu preparo. Então, eu tenho esse V arredondado preparado apenas aqui nesse terço no meu elemento dental. Então, como vai ficar o nosso preparo? Eu vou ter uma altura, uma profundidade de 1 a 1,5 mm, ou seja, o meu preparo vai ficar localizado apenas em esmalte. A minha distância vestíbulo lingual é 1/3, né, desse comprimento vestíbulo lingual do dente. No sentido mesio-distal, quanto esse dente, esse preparo entra para o centro do meu dente? Também 1/3 dessa distância mesio-distal do meu elemento dental. E a parede pulpar, ou seja, a parede de fundo do meu preparo, ela deve ser plana e paralela ao longo eixo do dente. Lembra que quando o meu paciente mastigar, que ele tentar fazer esse movimento de intrusão, o meu apoio não vai transmitir a minha força mastigatória para o longo eixo do dente? Então, a minha parede pulpar tem que estar paralela a esse longo eixo do dente. E as minhas paredes circundantes, elas vão estar expulsivas, mas quem vai me dar essa conformação? A própria broca que eu vou utilizar. Então, eu vou utilizar brocas cilíndricas ou brocas troncocônicas para fazer esse preparo, que a própria broca já vai me dar a expulsividade, né? Essa leve expulsividade da minha parede axial. E vendo de uma vista superior, como se eu estivesse olhando aqui de cima ao oclusal desse elemento dental, eu vou ter ao final do meu preparo o formato de V arredondado, que é o formato que a gente já viu que deve ter o preparo do nosso nicho. Então, esse daqui seria o preparo finalizado para o nicho do nosso pré-molar. E os molares? Os molares, a conformação desse preparo vai ser a mesma. Eu vou usar o mesmo tipo de broca, o meu preparo vai ter o mesmo formato. Mas qual é a diferença? O meu molar, ele no sentido mesio-distal, ele é maior, ele é mais extenso do que um pré-molar. Então, o cálculo desse meu preparo vai ser um pouquinho diferente. No sentido vestíbulo lingual, eu também vou dividir esse dente em terços. Mas no sentido mesio-distal, como o meu dente é maior, eu vou dividir ele em 4 partes. E eu vou preparar apenas 1/4 dessa distância mesio-distal. E no sentido vestíbulo lingual, vai ser igual ao premolar. Eu vou preparar apenas 1/3, certo? Então, é a mesma conformação do preparo, só vai mudar o tamanho no sentido vestíbulo lingual. Por quê? Se eu dividir o meu dente molar aqui em 3/3 no sentido mesio-distal, o meu preparo vai chegar muito até aqui o centro do dente. E é um preparo mínimo, apenas na região proximal do elemento dental. Então, na região mesio-distal, nós vamos dividir ele em quartos. Tranquilo até aqui? E aí, vou iniciar, né, o meu preparo, igualmente eu fiz no premolar. Então, como é um dente maior, eu posso iniciar o contorno da minha parede pulpar, né, para esse apoio oclusal, com uma broca esférica, apenas para guiar o meu preparo, o tamanho dele. E o restante do preparo eu vou fazer igual a gente fez lá no premolar. O contorno da minha parede pulpar, do preparo para o apoio oclusal e as paredes axiais, devem ser expulsivos e arredondados. E a própria broca já vai dar essa conformação, que são as mesmas brocas. Quais são? As brocas cilíndricas ou as brocas troncocônicas.
Então, igualmente lá no premolar, eu tenho um V arredondado, as minhas paredes axiais, ou seja, as paredes circundantes, expulsivas e arredondadas, e a minha parede pulpar plana e perpendicular ao meu longo eixo do elemento dental. Finalizado o meu preparo, eu vou fazer a fase de arredondamento e polimento. Então, o meu ângulo cavo superficial, ele deve ser arredondado. E esse arredondamento pode ser feito com a broca chama de vela, para que a gente tenha essa superfície do preparo toda arredondada, toda polida, para não ter nenhuma interferência, certo? Então, o meu modo de preparo do meu molar é semelhante ao pré-molar, certo? Posso iniciar com as brocas esféricas para dar o contorno, em seguida as brocas cilíndricas ou troncocônicas para deixar a minha parede pulpar plana e a minha parede axial arredondada, e finalizar com a chama de vela, deixando o meu ângulo cavo superficial arredondado. Então, eu tenho aqui no final do meu preparo, né, imaginando que eu tenho um apoio interdental entre um premolar e o molar, a profundidade do meu preparo, cerca de 1,5 milímetro, né, um preparo apenas em esmalte. E no sentido mesodistal, eu tenho 1,1 milímetros entrando aqui para o centro do meu elemento dental, tá? Tem aqui 2,2 porque uniu o do pré-molar com o do molar. Então, 1,1 mais 1,1 ficou 2,2 milímetros nesse apoio interdental. E aí a gente passa para os apoios dos dentes anteriores, ou seja, incisivos e caninos. E nós vamos ter dois tipos, o apoio lingual e o apoio incisal. Então, o apoio lingual, ele fica localizado em toda a extensão do símbolo, certo? Então, ele vai ter esse formato de sorriso invertido e vai acompanhar toda a extensão do símbolo. E ele fica localizado próximo ao fulcro do dente, minimizando o braço de alavanca e protegendo o suporte periodontal. Por quê? Imagine que a gente precisa fazer um preparo no símbolo. Esse preparo ele vai receber o quê? Um apoio. O apoio, toda vez que tiver uma carga mastigatória ou a minha prótese tender a rotacionar e tiver aquele apoio como stop, né, dependendo se o meu apoio é primário ou secundário, esse meu apoio ele tem que transferir esse esforço para o meu dente em que sentido? No longo eixo do dente, não é isso? Para quê? Para que, ó, imagina que aqui é a palatina, aqui é a região do símbolo onde eu coloquei meu apoio. Se o meu apoio está aqui preparado de forma adequada, ele vai transferir essa carga para o longo eixo do meu dente, né? Dissipar a carga mastigatória no longo eixo do dente. Se esse meu preparo não está adequado e ele está causando uma força horizontal nesse dente, ele vai tender a vestibularizar esse dente e causar um problema periodontal nesse elemento dental. Então, é por isso que o apoio, o preparo dele, ele tem que estar localizado no símbolo, mas localizado próximo ao fulcro do dente, para que a gente tenha uma distribuição de cargas no longo eixo desse elemento dental. E a grande vantagem do apoio lingual é a estética, que ele fica escondido ali na face lingual ou palatina daquele elemento dental. A forma desse apoio lingual, ele vai ter a forma de cunha ou sorriso invertido, como a gente pode observar aqui. Ele é convexo no sentido mesio-distal e tem uma espessura de 0,8 a 1 milímetros, tá? Então, aqui no sentido mesio-distal, ele vai acompanhar toda a extensão do símbolo, então ele vai ter de 2,5 a 3 milímetros, dependendo do tamanho desse dente, né, da anatomia desse dente. E aqui na espessura, ele vai ter cerca de 1 milímetro. Tranquilo? E as brocas que vão ser utilizadas para fazer esse preparo podem ser a broca tronco cônico invertida, número 35 ou 36, que é essa primeira que a gente está vendo aqui, uma broca esférica e a chama de vela para a gente fazer o arredondamento dos ângulos do nosso preparo.
Então, essa broca aqui, que parecem dois disquinhos voltados, duas piramidezinhas com a base voltada uma para a outra, ela tem um formato aqui na base dela, né, na ponta dela, como se fosse um disco. Então, a gente vai colocar ela localizada assim, de frente para o nosso elemento dental, e esse disco vai percorrer de um lado ao outro aqui, para que a gente faça esse formato de sorriso invertido. Na prática, na demonstração, vocês vão conseguir visualizar melhor isso, tá? E aí é importante que essa face aqui palatina fique livre de retenções. Então, a gente vai arredondar todos esses ângulos para que a nossa prótese possa entrar sem nenhum tipo de interferência, tá? Então, esse aqui seria o preparo dos apoios linguais para os dentes anteriores, incisivos e caninos. Então, esse preparo da parede cervical é importante para que não se criem componentes horizontais de forças que tenderiam a empurrar o dente para vestibular, no caso de um apoio de superfície plana inclinada ou em um dente que não recebeu nenhum tipo de preparo, tá? Então, o apoio, quando ele não tem preparo, ou quando o preparo está inadequado, ele acaba sendo um componente horizontal de forças, como eu falei para vocês. Ele vai fazer força nesse sentido, né? E isso vai começar a vestibularizar aquele elemento dental e a prejudicar aquele dente periodontalmente, tá? Então, a gente não quer que o nosso dente tenha componentes horizontais de força. Esse preparo é feito para quê? Para que essa carga seja transmitida no longo eixo do dente, para que a gente tenha um vetor vertical de força em cima desse nosso preparo, tá? Então, é por isso que é importante a gente fazer esse preparo e que esse preparo tenha uma conformação adequada, para que ele possa exercer a sua função também de maneira adequada. E o outro tipo de apoio que nós temos nos dentes anteriores é o apoio incisal. Como eu falei para vocês, ele é um apoio pouquíssimo utilizado, pelo tipo de preparo dele, né, que fica aqui na incisal dos elementos dentais, e pela região antiestética em que ele está localizado. A conformação dele é semelhante, ele tem que ser um apoio expulsivo, ele tem que ter um preparo expulsivo, arredondado, mas eu coloquei aqui mais a título de conhecimento, porque a gente não utiliza ele devido a essas limitações. Tranquilo, gente? Tudo bem até aqui? Na nossa aula de apoios e nichos, vocês têm alguma dúvida no preparo ou no tipo de apoio, na indicação dele? Vocês já viram na aula anterior, na aula de delineamento, a localização desses apoios, né? Se eu tenho um grampo circunferencial simples, o meu apoio vai estar localizado ao lado do espaço protético. Se eu tenho um grampo de ação de ponta, eu preciso me lembrar do efeito alavanca e lembrar que a localização ideal desse meu apoio é distante do espaço protético. Então, antes de eu pensar no preparo, eu tenho que planejar a localização desses meus apoios, tá? E planejar também não só dos retentores diretos que vão receber grampo, mas a localização dos meus apoios indiretos que vão impedir a rotação dessa minha prótese, tá? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai passar para o segundo momento da nossa aula, que é a nossa demonstração do delineamento, tá? Eu trouxe um modelinho de gesso aqui e o delineador, juntamente com as ponteiras, para que a gente faça a demonstração do delineamento. Semana que vem, nossa prova teórica, na outra semana já é a nossa prática de delineamento, tá? E na outra semana, a nossa prática de preparo de boca, ou seja, plano guia e nicho, tá? Então, vamos ficar atento na demonstração de hoje, que a ideia foi que a gente pudesse fazer essa demonstração de forma antecipada aqui, porque a gente sabe que às vezes na aula prática, como a gente está dividindo a turma, vocês não têm tanto tempo para trabalhar, então a gente tem aquele tempinho de demonstração para depois vocês começarem a trabalhar.
Então, eu demonstrando agora, no dia da nossa prática, vocês já chegam direto para trabalhar, tá? Já chegam direto para fazer o delineamento. E também a gente evita aglomerar no momento da demonstração, porque a gente sabe que todo mundo quer estar atento, todo mundo quer ver de perto a demonstração, então acaba ficando todo mundo ali próximo, né, da mesa, todo mundo juntinho, para conseguir acompanhar a demonstração. E aqui a gente consegue fazer essa demonstração de forma mais tranquila, tá? Então a gente vai fazer a demonstração, vamos tirar as dúvidas de vocês aqui na demonstração, mas não se preocupem que no dia da prática é normal surgirem dúvidas, é a primeira vez que a gente está fazendo o delineamento, então a gente vai tirar as dúvidas também no momento da aula prática. Procurem trazer logo, a maioria de vocês acho que chegou a fazer na nossa primeira prática o planejamento já, mas procurem trazer esse planejamento pronto no dia da nossa prática de delineamento, porque se eu não tenho meu planejamento, eu não sei qual grampo eu vou usar, eu não sei onde eu preciso procurar retenção, então eu não sei nem o que eu preciso procurar no meu delineador, tá? Então eu tendo esse planejamento, já é o primeiro passo para eu saber o que eu preciso procurar no meu delineador, tá bom? Então, no dia da aula prática, todo mundo com seu planejamento prévio já pronto para iniciar o planejamento no delineador. Outra coisa importante são as ponteiras. Eu não sei se todo mundo já conseguiu comprar as pontas acessórias do delineador. Então, tentem logo ver essas pontas acessórias, porque imagina 3 turmas de PPR, né? Uma média de 40, 50 alunos em cada turma. Imaginem todo mundo tentando comprar essas pontas ao mesmo tempo. A Dental não tem estoque para tudo isso, então tentem comprar logo para no dia da nossa aula vocês já estarem com essas ponteiras. Vamos só relembrar um pouquinho aqui, eu vou abrir a aula de delineamento para a gente relembrar rapidinho o passo a passo antes da gente fazer a demonstração. Conseguem visualizar? Então vamos lá. Só relembrando aqui as pontas acessórias. Então eu trouxe até aqui. Deixa eu separar. As pontas acessórias, nós vamos ter essas quatro ponteiras. A primeira, que é a ponta recortadora de gesso ou faca, que vai ter a função de nos auxiliar a ver se a gente tem interferência, né, e a planejar o nosso plano guia. A número 2 é a ponta calibradora, é a ponta que vai nos auxiliar a procurar retenção. Então, se eu sei que eu vou utilizar um grampo naquele elemento dental, eu já sei se é na mesial ou na distal, né? Sempre na vestibular, que a gente vai ter a nossa ponta ativa do grampo. Então, eu já sei se é na mesial ou na distal que eu preciso procurar retenção. E essa ponta vai me dizer exatamente onde eu tenho retenção, para eu saber onde eu tenho que localizar a ponta ativa do meu grampo. Tá? Então, a ponta calibradora é a ponta que vai me auxiliar a procurar retenção. Essa ponta calibradora a gente tem de 3 tamanhos, né? A 0.3, 0.5 e a 0.75. Aqui nós vamos utilizar a 0.3, que é utilizada para ligas de cobalto cromo, que é a liga comumente utilizada hoje em dia. Então, a gente vai utilizar a menorzinha, né? Aqui tem um disco menor na ponta, que é a 0.3. A ponta analisadora, que é uma ponta que vai me ajudar a verificar interferências, como o próprio nome dela já diz. Ela vai me ajudar a analisar o meu modelo. Tá? E a ponta porta-grafite, que é a nossa última ponta, que é a ponta que vai me ajudar a marcar o meu equador protético. Tá? Então, eu vou colocar o meu grafite ali nessa ponta. Né? A gente já conversou também que o ideal é que sejam grafites coloridos, porque o grafite comum é antifundente. Então, nós vamos utilizar a ponta porta-grafite para fazer a marcação do equador protético. E aí, vamos relembrar aqui rapidinho a sequência desse nosso delineamento. Então, primeiro passo 0, planejamento prévio.
que é eu colocar no papel, né? Todo o meu planejamento, qual o meu retentor direto, indireto, qual grampo eu vou usar, onde eu tenho que procurar retenção, todo o meu planejamento. Nós já fizemos na prática e já fizemos revisão aqui na teoria sobre esse planejamento prévio. Tá? Então, todo mundo com esse planejamento pronto, por favor. Aí eu vou passar para a etapa 1. Vou colocar o meu modelo lá no meu delineador e vou escolher a trajetória de inserção. A trajetória de inserção é a posição da mesa do meu delineador, tá? Vai ser o eixo de inserção da minha prótese parcial removível, aquela inclinação. Então, eu vou escolher uma inclinação, vou escolher uma trajetória que eu acredite que eu tenha retenção. E aí, o meu próximo passo é checar essas retenções. Eu vou pegar a minha ponta calibradora e ver realmente se eu tenho retenção ali onde eu preciso. Chequei, não tenho retenção, eu volto para o meu primeiro passo. Vou mudar minha mesa de posição para achar uma posição em que eu tenha retenção. Chequei de novo, tenho retenção, eu vou checar as interferências. Eu vou checar a interferência em duas regiões, no dente e no rebordo, tá? Aí eu vou pegar a minha faca recortadora e encostar ela ali na proximal do dente que vai receber grampo. Para quê? Para ver se aquele dente precisa ou não fazer plano guia. Precisa fazer plano guia? É um desgaste pequeno? Ótimo, não tem interferência, dá para eu fazer aquele desgaste. Preciso fazer plano guia, mas é um desgaste muito grande? Eu não posso fazer um desgaste grande no meu elemento. Então eu volto lá para o primeiro passo. Mudo a minha mesa de posição e vou procurar tudo de novo. Chequei a retenção de novo, tenho retenção. Chequei as interferências no dente, ok, não tem nenhuma interferência, é um plano guia pequeno, dá para eu fazer o desgaste. Aí eu vou checar a interferência no rebordo. Coloquei a faca lá encostada no meu rebordo. Encostou todinha, não tem interferência? Ótimo. Vou marcar o meu equador protético com a minha ponta porta-grafite. Marquei o equador protético, eu vou checar minha retenção. Minha retenção tem que estar onde? Abaixo da linha do equador protético, não é? Aí eu vou checar. Elas estão abaixo da linha do equador protético? Ótimo. Eu vou fixar a trajetória de inserção com o meu prego ou parafuso. Lembrem também de trazer esse prego ou parafuso na nossa aula prática, tá? Para a gente fixar essa trajetória de inserção. Quando vocês forem na casa de construção comprar, levem a ponta do delineador, porque tem que ser da mesma espessura, o mesmo diâmetro, para que ela consiga encaixar lá no meu delineador. Tá? Então, ainda não tenho a ponta, eu quero comprar logo o prego, é a mesma espessura da carga de uma caneta Bic. Tá? Então, leva a caneta Bic, todo mundo tem. É a mesma espessura, né? O mesmo diâmetro da carga da caneta Bic, se vocês quiserem comprar logo esse prego. Tá? Então, vamos só dar uma olhada rápida aqui nessa sequência para a gente passar para a nossa demonstração. Então, o passo 0 é o meu planejamento prévio, né, que a gente já estudou isso aqui. Então, aqui o meu arco parcial é desenhado, os retângulos representam os incisivos centrais e laterais, os triângulos os caninos, os círculos os premolares e os quadrados representam os molares. Tá? O X representa a minha ausência. Então, aqui eu tenho o meu espaço protético A. O meu espaço protético, retentores diretos dele são os dentes que estão ao lado desse espaço protético. E os dentes que são retenção indireta, eu tracei a linha de fulcro aqui e me mostrou que caiu aqui do outro lado. Então, a minha retenção indireta vai ser o 23 e o 26. Tá? E aí, eu vou programar os grampos que eu vou utilizar. No 13, eu vou usar um MDL. O grampo MDL ele não pega vestibular do dente, então eu não preciso procurar retenção. Tá? O grampo 16, no dente 16, eu vou utilizar um grampo do tipo circunferencial simples. Qual é o desenho do meu grampo circunferencial simples? Eu vou ter um apoio aqui ao lado do espaço protético. Desse apoio vai sair um braço de oposição, né, na lingual, e um braço de retenção na vestibular. Então, o meu braço de retenção, ele percorre toda a vestibular e acaba aqui do outro lado na distal. Então, a ponta ativa dele vai ficar localizada na distal. Quando eu for procurar retenção aqui, eu tenho que procurar retenção aonde? Na disto vestibular.
lá na cervical, né, na região distal vestibular desse dente 16. E do outro lado, 23 eu programei usar o MDL, então não vou precisar procurar retenção. E no 26, um grampo simples com apoio distal. Então, se eu tenho um apoio aqui na distal, daqui vai sair um braço de oposição, e na vestibular um braço de retenção, que percorre todo o dente e acaba aqui na mesial. Então, eu vou procurar retenção onde? Na mesio vestibular. Então, observem, para eu chegar no meu delineador e procurar retenção, eu preciso saber que grampo eu vou usar e qual o desenho desse grampo para eu saber onde eu preciso procurar retenção, tá? E aqui, né, para finalizar o meu planejamento, eu tenho a classificação e o conector maior que eu vou usar. E aí eu já deixo guardadinho aqui as retenções que eu preciso procurar. No dente 16, uma retenção disto vestibular e no dente 26, uma retenção mésio vestibular. E aí eu vou para o primeiro passo do meu delineamento, que é escolher a trajetória. Então, meu modelo de gesso já está preso aqui. Eu vou liberar esse parafuso da junta universal, que vai deixar a minha mesa livre para eu escolher a inclinação, ou seja, para eu escolher a trajetória de inserção da minha prótese, tá? E aí eu vou checar se naquela trajetória, naquela inclinação que eu escolhi, eu tenho retenção. E vou pegar a minha ponta calibradora para fazer isso. Tá? Então, para eu saber que eu tenho retenção, o disco da minha ponta calibradora tem que estar encostando exatamente onde eu quero ter retenção, exatamente onde eu quero que fique a ponta ativa do meu grampo de retenção, e a haste da minha ponta calibradora também tem que estar encostando aqui na vestibular do dente. Se só um dos dois estiver encostando, significa que eu não tenho retenção. Se nenhum dos dois estiver encostando, pior ainda, significa que eu tenho zero retenção naquela região, tá? E aí, se eu tenho retenção, eu vou checar se eu tenho interferência. Eu pego a faca, né, a ponta analisadora do tipo faca, e vou observar aqui a proximal do meu dente. Ah, eu preciso fazer um desgaste muito grande para que essa ponta encoste todinha, para que eu tenha paralelismo, né? Então, eu tenho interferência. Eu vou ver outra posição e começar tudo de novo. Não, esse desgaste é pequeno, ótimo, não tem interferência. E aí, vou checar a mesma coisa no meu rebordo. A minha faca tem que estar encostando toda aqui no rebordo. Se ela estiver assim, ó, encostando aqui embaixo, essa parte aqui sem encostar, significa que essa área aqui é uma área retentiva, né? Que eu vou ter dificuldade no eixo de inserção, que eu vou ter dificuldade estética, que eu vou ter uma área de acúmulo de resíduo, então eu vou planejar outra posição se eu tiver uma interferência em rebordo. Então, digamos que eu chequei aqui e não tem interferência. Eu posso seguir para o meu próximo passo. O meu próximo passo é a delimitação do meu equador protético. Então, eu vou pegar minha ponta porta-grafite, colocar o meu grafite colorido aqui, tá? Do tamanho 2.0, porque se ele for fininho, ele vai cair da minha ponta, ele não vai encaixar, tá? E vou delimitar, percorrer com essa ponta aqui no meu modelo, para ele marcar para mim o equador protético. E aí eu vou checar, a minha retenção realmente está abaixo, né, dessa linha do equador protético? Está. Então, ótimo, finalizei o meu planejamento, finalizei o meu delineamento. O que eu vou fazer? Eu vou fixar, eu vou guardar essa trajetória de inserção, eu vou guardar a inclinação que eu planejei para essa minha mesinha. Então, eu vou guardar essa trajetória de que maneira? Eu vou fixar um parafuso aqui no meu modelo de gesso. Tá? Então, eu vou realizar um furo aqui no modelo de gesso. Esse furo pode ser com uma mini cut, pode ser com uma espátula raspando o mesmo gesso, né, com uma Lecron. E vou posicionar o prego que a gente comprou lá na casa de construção aqui no meu delineador. E a cabeça do meu prego vai entrar aqui nesse buraquinho que eu fiz, nesse orifício. E aí vou prender esse prego ou parafuso, ou com gesso ou com resina acrílica. E aí vou deixar a toma presa. Quando tomar presa, eu posso remover esse conjunto daqui, tá? E aí, de que forma eu fixei essa minha trajetória de inserção? Vocês concordam que o meu prego ou parafuso que está ali localizado, ele ficou com a inclinação certinha da minha mesa? Então, toda vez que eu quiser levar esse modelo de gesso de volta para o meu delineador,
naquela posição, o que é que eu vou fazer? Eu coloco o meu modelo de gesso preso lá na mesa do delineador e deixo a base dele, a inclinação dele livre. E aí venho com a haste do meu delineador e encaixo naquele parafuso. Quando eu encaixo, a minha mesinha automaticamente vai para a minha posição que eu guardei. E aí eu travo essa mesinha que eu vou ter a minha trajetória de inserção que eu planejei, certo? Então, depois de a gente relembrar aqui essa sequência do delineamento, eu vou demonstrar para vocês aqui na câmera. Deixa eu só interromper o compartilhamento e ajustar aqui a câmera. Olha, tem uma pergunta aqui no chat. Não estou achando a broca de peça de mão 82. Pode ser substituída por outra? Sim, pode ser qualquer broca de peça reta, desde que ela seja cilíndrica, tá? Desde que ela seja reta. Ela não pode ser aquela broca de chama que vocês trazem lá da oclusão. Por quê? Eu não quero fazer um desgaste paralelo no meu delineador. Então, se eu tenho uma broca em formato de chama, ela vai encostar só aqui no centro do dente, só a parte que está mais boleada dela, só a parte que está mais para fora. E uma broca cilíndrica, ela consegue encostar em toda aquela superfície. Então, desde que seja uma broca cilíndrica, uma broca reta, ela pode ser se usada. Tá? Então, ela pode ser tanto diamantada, quanto naquele mesmo formato que vocês têm, naquele mesmo tipo de material que vocês têm lá da oclusão, contanto que ela seja cilíndrica. Eu vou colocar aqui o delineador e o modelinho para a gente fazer o delineamento, tá? Então, vamos lá. Eu tenho aqui um modelo de gesso. O modelo de gesso, a gente vai começar fazendo o planejamento prévio dele, tá? Então, era um paciente que tinha alguns diastemas aqui na região anterior, e aí, para planejar esses diastemas, a gente fez o enceramento aqui com essa cera amarela. Mas vamos fazer a classificação dele primeiramente. Aqui desse lado, ó, ele tem até o premolar. Então, ele é um paciente desdentado posterior aqui desse lado, certo? E aqui do outro lado, ele tem mais um espaço protético. Ó, ele tem aqui o premolar, primeiro premolar, aí perdeu o segundo premolar e o molar, e tem aqui o segundo molar. Então, a gente tem uma classe 2 de Kennedy, né? Extremo livre de apenas um lado, com uma modificação, com mais um espaço intercalar do outro lado. Então, se eu for fazer o planejamento do meu paciente, eu tenho aqui como retentor direto desse espaço protético de extremo livre o premolar e aqui o molar do outro lado. E nesse espaço protético aqui, eu tenho como retentor direto os dois dentes que estão ao lado dele, ou seja, o pré e o molar, tá? Então, eu tenho aqui os dentes que são retentores diretos da minha prótese e que eu vou precisar colocar grampo. Então, aqui no lado do meu extremo livre, eu vou usar um grampo de que tipo? Ação de ponta, certo? Então, eu poderia utilizar um grampo de ação de ponta do tipo T para fazer a retenção direta desse meu extremo livre. Então, o tipo T, eu sei que ele tem esse formato aqui, né? E ele tem duas pontas ativas. Então, quando eu for procurar retenção aqui, nesse premolar, eu vou precisar procurar uma retenção mesial e uma retenção distal na cervical dele, certo? E do outro lado, eu tenho espaço intercalar. Então, eu posso usar um circunferencial simples nos dois elementos dentais, tá? Então, o meu circunferencial simples, ele vai ter um apoio ao lado do espaço protético. Então, aqui no premolar, eu vou ter um apoio distal e vai sair um braço de retenção e um braço de oposição. No meu braço de retenção, ele vai percorrer todo o dente e acabar aqui na vestibular onde?
na mesial. Então, eu vou procurar uma retenção mesio-vestibular. E aqui no molar? No molar, eu vou ter também um apoio aqui ao lado do espaço protético, então um apoio mesial, e vai sair um braço de retenção percorrendo todo esse dente e acabando aqui na minha distal. Então, eu preciso procurar uma retenção disto-vestibular. Mas, né, como eu tenho um molar que mesializou um pouquinho, talvez eu não encontre retenção ali na distal. Se a minha retenção estiver na mesial, o que eu posso fazer? Mudar o grampo, né? Em vez de usar um circunferencial simples, eu posso usar um circunferencial reverso. Como é o circunferencial reverso? O apoio dele fica do lado oposto ao espaço protético e daqui vai sair o meu braço de retenção, percorrer todo o dente e acabar aqui na mesial. Então, se eu vou utilizar um dente, um grampo circunferencial simples ou um grampo circunferencial reverso, vai depender de onde eu achar a retenção. Por que eu estou falando isso? Lembra que o circunferencial reverso é indicado para molares mesializados e esse aqui está mesializado. Então, possivelmente, possa ser que eu precise trocar esse meu planejamento. Então, vamos começar aqui. Como eu faço para prender o meu modelo de gesso aqui nessa base do meu delineador? Esse parafuso aqui, quando eu afrouxo ele, essa garra aqui da frente vem andando para trás. Então, eu tenho espaço para encaixar o meu modelo ali. Tá? Então, eu vou liberar bem ele aqui para o meu modelo poder caber aqui nessa região. Lembra que eu falei para vocês? Faça uma base, deixa uma base reta. Por quê? Quando eu coloco aqui, o meu modelo precisa ter estabilidade. O meu modelo não pode cada hora ficar de um jeito. Então, eu coloco o modelo aqui, ó, ele tem que estar reto, ele tem que estar plano, sem báscula. Tá? Para eu poder encaixar ele aqui na mesa do meu delineador. Encaixei ele aqui, eu vou apertar esse parafuso para travar esse meu modelo aqui na mesa do delineador. Travei ele, ó, ele vai ficar firme aqui, ele vai ficar fixo aqui, tá? E aí eu posso levar ele para cima do delineador para fazer o meu planejamento. Qual é o primeiro passo do meu delineamento? Não é o planejamento prévio? A gente acabou de fazer esse planejamento prévio, a gente viu aqui onde eu vou precisar fazer ter grampo, onde eu vou precisar procurar retenção. Então, eu já fiz o meu planejamento prévio e aí posso levar o meu delineador aqui para a mesa de delineamento. Tá? Essa trava aqui de baixo é a trava que libera essa mesa para ela mudar as inclinações. Então, ó, eu liberei ela aqui, ó, liberei essa alavanca, a minha mesa fica livre para eu escolher uma trajetória de inserção. Tá? Então, o primeiro passo do nosso delineamento não é escolher uma trajetória de inserção, então a gente vai liberar essa mesa para escolher a trajetória de inserção. O segundo passo do nosso delineamento, depois de escolher uma trajetória, depois de escolher uma inclinação, qual é? Eu travo essa mesa e vou ver se nessa inclinação que eu planejei, se eu tenho ou não retenção. Qual é a ponta do delineador que vai me dizer se eu tenho retenção ou não? Não é a ponta calibradora? É aquela que tem um disquinho na ponta? Então, eu vou pegar a minha ponta calibradora. Eu vou pegar a ponta calibradora, que é essa ponta que tem um disquinho no extremo dela. E eu vou pegar a que tem um disquinho menor, né? Que é a 0,3. E vou encaixar ela aqui no mandril do meu delineador, tá? Então, aqui no delineador eu tenho a base dele, onde vai ficar a mesa, a haste vertical móvel, a haste vertical fixa, a haste vertical móvel e a haste horizontal móvel. Então, esse parafuso aqui, quando eu libero ele, essa minha haste, ela consegue subir e descer. Quando eu libero esse outro aqui, eu libero essa minha haste horizontal para mover no sentido horizontal para eu ir procurando as retenções, certo? Deixa eu só tirar esse adaptador daqui para não atrapalhar. E aí eu vou encaixar a minha ponta acessória calibradora para procurar retenção. Aí, ó, aqui no mandril, eu desenrosco esse mandril para encaixar a minha ponta aqui. Desenrosquei ele, eu vou encaixar a minha ponta acessória e vou travar ele para essa minha ponta ficar lá.
Então, travei ele, eu venho aqui checar se eu tenho retenção. Como é que eu sei que eu tenho retenção? A gente acabou de ver ali no slide. Tem que estar tocando o que aqui? O disco da minha... Vou trazer aqui pertinho para vocês conseguirem ver. O disco da minha ponta calibradora está tocando exatamente lá na cervical, onde eu preciso ter retenção. E a haste dele também está tocando no dente. Então, significa que eu tenho retenção. Aonde eu procurei retenção aqui? Aonde vai ficar localizada a ponta ativa do meu grampo de retenção. Então, aqui eu não planejei utilizar o circunferencial simples. Só ajustar aqui, mexer de posição. Aqui eu não planejei utilizar um circunferencial simples, então o meu grampo vai percorrer toda a vestibular e acabar lá na mesial. Então eu vou procurar retenção lá na mesial. Eu tenho retenção? Tenho. Se eu não tivesse retenção, eu mudava a minha mesa delineador de posição, tá? Então, se eu tenho retenção nesse dente, eu vou checar os meus outros dentes. Aqui no meu extremo livre, eu não planejei um tipo T, então eu vou procurar a retenção dos dois lados, né? Uma retenção mesial e uma distal. Quando eu venho aqui na mesial, ó, encostou lá na cervical, tanto o meu disco quanto a minha haste. Então, significa que eu tenho retenção. Quando eu venho na distal, já não encosta, ó. Na distal, encosta o disco, mas a haste não encosta. Então, significa o quê? Tá vendo que a haste não encosta? Então, significa que eu não tenho retenção. O que eu posso fazer? Eu posso mudar o meu planejamento. Em vez de usar um T, eu posso usar um L, que só tem uma ponta ativa. Ou eu posso mudar todo o meu posicionamento da mesa e procurar uma retenção, uma região em que eu tenha retenção nos dois dentes. E aí faltou eu ver a retenção no meu molar. Tá? No molar, se eu for utilizar um grampo circunferencial simples, a minha retenção tem que ser procurada lá na distal. E lembra que ele está mesializado? Então, quando eu coloco aqui, ó, consegue ver que ele encosta o disco, mas não encosta a haste? Então, significa que eu não tenho retenção. Como ele está mesializado, provavelmente eu realmente não tenho retenção aí na distal. Eu tenho retenção onde? Na mesial. E aí eu vou tentar checar a mesial. Para quê? Para mudar o meu planejamento, para usar um reverso. O reverso não é indicado exatamente nessa situação, quando eu tenho molares mesializados. Então eu vou ver se eu tenho retenção aqui na mesial. E quando eu checo a minha mesial, sim, eu tenho retenção, ó. Encostou tanto o disco quanto a haste. Conseguem ver? Então, significa que eu tenho retenção aqui na mesial. Então, em vez de usar um circunferencial simples, eu vou utilizar um circunferencial do tipo reverso. Chequei as minhas retenções, tenho retenção. Então, eu vou seguir para o próximo passo do meu delineamento, que seria o quê? Checar se eu tenho interferência. Aí eu tiro essa ponteira aqui do meu delineador. E vou pegar a ponta do tipo faca. Tá? Para a gente secar se tem interferência. Vou colocar ela aqui e levar ela na proximal dos meus dentes que vão receber grampo para ver a necessidade de plano guia. Tá? No laboratório, os nossos elementos vitais são elementos de manequim, então ele não sofreu giroversão, mesialização. Então, provavelmente, vocês não vão ter quase interferências. No paciente de clínica integrada, o dente sofreu essas mudanças de posicionamento. E aí a gente quase sempre vai precisar fazer plano guia, tá? E aí eu vou checar se esse meu plano guia é muito grande
ou se é possível ser feito sem nenhum tipo de interferência. Vou checar aqui primeiro no premolar. A faca encostou toda? Não, né? Ela encosta lá embaixo. Ela encosta lá embaixo, mas na porção mais próxima da oclusal ela não encosta. Então, eu vou ter que fazer plano guia, tá? Não é um desgaste muito grande, então não é uma interferência. Ok. Vamos ver o outro dente, molar. O molar já foi ao contrário. Como ele está mesializado, tem um ângulo morto grande aqui, ó. A faca encosta lá na oclusal, mas não encosta na cervical. Então, eu também vou precisar fazer plano guia. E do outro lado, no meu extremo livre, vamos ver. No meu extremo livre, eu também vou precisar fazer um plano guia para que eu consiga encostar a faca em toda essa região. Falta bem pouquinho para encostar tudo. Tá? Então, eu vou precisar fazer plano guia em todos os meus elementos. Ah, o plano guia que eu observei que eu preciso fazer é um desgaste grande? Não, então não é uma interferência, é possível de ser feito. Aí eu vou checar o meu rebordo. Vou encostar a faca lá no rebordo. Se eu quiser fazer essa análise aqui com a ponta calibradora, a ponta calibradora é uma ponta reta, sem nada. Eu posso fazer também essa análise com ela, tá? Mas a faca é bom porque a faca já vai... Ah, eu chequei com ela, já posso recortar esse meu elemento dental ali na proximal, né? Já posso programar esse plano guia. Lembra como a gente faz o plano guia? A gente viu também na nossa aula passada. Faz o desgaste com a faca e depois constrói o casquete para fazer esse desgaste em boca, tá? Então, por isso que a gente já faz com a faca logo, que é mais prático. Aí eu vou checar aqui o meu rebordo, se eu tenho interferência. Eu coloco a minha faca aqui, ela encostou no meu rebordo todinho, dá para ver? Então, significa que eu não tenho interferência nesse rebordo. E aí, então, eu posso seguir para o meu próximo passo. Qual é o próximo passo? O quarto passo, que é o penúltimo. Eu vou demarcar o meu equador protético, tá? Então, bem aqui, ó, é a minha ponta acessória porta-grafite. Tem um grafite aqui dentro dela, tá? E aí tem essa liguinha aqui que ajuda a gente a segurar o grafite. Na papelaria, em papelaria mesmo, vocês vão encontrar o grafite colorido, ó. Ele vem de várias cores. Quem tiver dificuldade para encontrar, como é só laboratório, eu vou liberar usar o grafite cinza, tá? E aí não vai ter problema no laboratório, mas quando for na clínica integrada, aí vocês têm que usar o colorido porque o normal é antifundente. Aí eu vou colocar aqui a minha ponta porta-grafite para demarcar o meu equador protético. Como é que eu vou marcar esse equador protético? Eu vou pegar a minha ponta porta-grafite, colocar aqui, ó, em contato com o elemento dental e percorrer com ela. Aí eu preciso procurar esse equador protético? Não. O que é o equador protético? Não é a parte mais convexa, não é a parte mais boleada do dente? Então, automaticamente, quando esse grafite passar, ele vai passar tocando só nessa parte mais convexa do nosso dente. Então, só de eu passar ele aqui assim, ele já vai marcar automaticamente esse equador protético, tá? E aí eu tenho que saber o quê? O que tem que estar abaixo da minha linha do equador protético, né? A minha retenção. Quando eu fui lá com a minha ponta calibradora, que eu vi onde tem retenção, eu marco essa retenção com um lápis ou uma lapiseira, tá? Eu marco exatamente o pontinho lá onde eu tenho retenção. Não é um traço, tá, gente? É um ponto. É exatamente onde o disco da tua ponta acessória encostou. Então, eu marquei aqui os meus pontos de retenção. E aí, eu vou verificar se a minha retenção realmente ficou abaixo dessa linha de equador protético. Tá? Então, eu vou percorrer aqui o meu
os dentes com a ponta porta-grafite, olha, vocês estão vendo que eu não preciso fazer nada, só percorrer que automaticamente ele já vai marcar esse equador protético. E aí eu vou checar se as minhas retenções estão realmente abaixo dessa linha do equador protético. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês estão vendo essa linha que tem marcada aqui no molar? Vocês conseguem ver que marcou uma linha aqui? Essa linha... Só no molar, professora, no demais não dá para ver não. Pelo menos para mim não está parecendo legal. Acho que o foco da câmera está um pouquinho ruim. Mas deixa eu tentar marcar ela mais forte aqui para mostrar para vocês. E aí, essa linha aí é a minha linha do equador protético. E o meu ponto de retenção tem que estar localizado abaixo dessa linha. Deixa eu virar o modelo assim que eu acho que fica melhor. Sim, agora deu para ver melhor. Aí essa linha é a minha linha do equador protético. E eu tenho que observar que as minhas, olha, aqui no premolar também. E aí eu tenho que observar que a minha ponta ativa de retenção, onde eu marquei a retenção, tem que estar abaixo dessa linha do equador protético. Aí eu confiro minhas retenções. Estão abaixo da linha do equador protético? Ótimo. Vou para o último passo do meu delineamento, que é marcar, que é fixar a minha trajetória. Então, eu já trouxe lá de casa, né, o meu prego ou parafuso. E aí, vou colocar esse parafuso aqui no meu delineador. Travei ele aqui no delineador e vou fazer um furo aqui no centro do meu modelo, tá? Por isso também que a gente pede para vocês não deixarem a base do modelo muito fina, porque senão quando for fazer esse furo vai quebrar o modelo. Aí faço o furo aqui no centro do meu modelo e vou colocar a cabeça desse meu parafuso lá dentro desse meu furo. E vou manipular a resina acrílica ou gesso para preencher toda essa região de forma a prender esse parafuso aqui no meu modelo de gesso. E aí eu vou esperar o tempo que está tomando presa, né? O meu gesso demora uma média de 30, de 40 minutos. A minha resina acrílica é mais rapidinha, 10, 15 minutos ela já tomou presa. Vou deixar ele tomando presa aqui em posição, porque se eu tirar isso daqui, eu vou movimentar esse parafuso. Então ele vai tomar presa aqui. Terminou o tempo de presa dele, eu vou remover. Libero aqui o mandril do meu delineador e vou puxar. Quando eu puxo, esse parafuso ficou preso aqui, guardando essa minha trajetória de inserção. E aí eu posso tirar esse meu modelo de gesso aqui da mesa do delineador. Quando eu quiser voltar esse modelo de gesso para a mesa do delineador, com essa minha trajetória demarcada, o que é que eu faço? Eu boto o modelo de gesso aqui e deixo essa mesinha liberada. Deixo essa mesa liberada e o meu parafuso está aqui preso, guardou minha trajetória, não foi? Então, quando eu coloco essa haste vertical aqui dentro do parafuso, a minha mesa vai tomar a inclinação que eu planejei. E aí eu venho aqui, travo essa mesa e posso liberar aqui esse parafuso, que a minha mesa vai estar na inclinação planejada, ou seja, vai estar no eixo de inserção que eu programei para a minha prótese. E aqui eu finalizo meu delineamento. Quais são as próximas etapas? Construir aqui em cima o casquete de transferência, ou seja, eu vou pegar a faca do meu delineador, fazer o desgaste do plano guia até tornar essa superfície paralela, ou seja, até a minha faca do delineador encostar em toda essa superfície. E construir o casquete. Para quê? Para transferir esse desgaste lá para a boca. Se eu pegar uma broca e for na boca do meu paciente desgastar de forma aleatória, eu vou estar desgastando na mesma inclinação aqui do meu eixo de inserção? Eu não sei.
né? Então, para que eu faça esse desgaste adequado lá na boca, tanto a quantidade de desgaste quanto a inclinação desse desgaste, eu preciso fazer esse casquete de transferência que a gente já aprendeu na aula passada também, tá? E aí eu vou confeccionar esse casquete de transferência e levar para a boca do meu paciente. Na boca do paciente, eu vou fazer o desgaste com o casquete e vou fazer o desgaste dos nichos que a gente acabou de ver na aula de hoje, certo? Fiz esse preparo de boca, eu vou fazer uma nova moldagem do meu paciente. Por quê? Esse modelo aqui já não vai corresponder à realidade dele. Eu já vou ter feito desgaste de nicho e plano guia na boca do meu paciente. Então, eu vou precisar fazer a moldagem funcional ou moldagem de trabalho, que é a moldagem depois do preparo de boca. E é essa moldagem, essa segunda moldagem que vai para o laboratório de prótese fazer a armação metálica do nosso paciente, tá? Que é tema das nossas próximas aulas também. Então, são essas fases aqui que a gente precisa cumprir até chegar na parte em que a gente vai enviar para o laboratório iniciar a confecção dessa nossa prótese de fato. Então, o que a gente percebe? A nossa prótese parcial removível, ela é muito trabalhosa no sentido de planejamento, tá? A gente precisa planejar muito bem ela para executar, mas ela não é uma prótese difícil, tá? Então, a gente precisa usar muito mais o raciocínio do que a nossa habilidade manual. Nossos laboratórios de prótese total eram laboratórios muito mais trabalhosos. Aqui o nosso laboratório é menos trabalhoso, mas a gente precisa usar muito mais o nosso planejamento, certo? Então, gente, semana que vem é a nossa prova, tá? A nossa prova vai valer 9, porque a nossa atividade de laboratório vai valer 1 ponto, tá? Então, lá no sistema vocês vão ver que vão ter apenas 9 questões, que vai somar com 1 ponto da prática. E após a prova, nós vamos ter duas semanas diretas de laboratório, 2 semanas diretas de prática, tá? Uma semana vai ser o delineamento e na outra semana vai ser preparo de boca. Ou seja, no dia do preparo no delineamento a gente vai até a fixação desse parafuso e no preparo de boca a gente vai construir o casquete e fazer o preparo de nicho e plano guia no nosso manequim, tá bom? Então, se vocês não tiverem nenhuma dúvida, se estiver tudo tranquilo, se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, tá? Senão a gente encerra a nossa aula por aqui hoje. Podem mandar no chat ou então liberar o microfone. Tudo certo, professor. Obrigado, viu? Certo? Então, obrigada, gente, pela companhia nessa manhã. Boa prova para todo mundo semana que vem. E a gente se encontra na outra semana para a nossa prática, tá bom? Vou encerrar aqui. Tchau, tchau.